Olá! Nesse vídeo de hoje falaremos sobre a formação do processo e formação da relação processual. Embora nomes parecidos, temos situações bastante distintas, com repercussões jurídicas também um tanto quanto distintas. Como já vimos em nossas aulas e também em outro vídeo gravado aqui neste canal, cujo link está na descrição aqui abaixo, a formação do processo ela se dá pura e simplesmente com a chegada da petição inicial ao órgão jurisdicional. Chegada a petição inicial no judiciário, nós temos a formação do processo. De outro modo, diferentemente da formação do processo, a formação da relação processual tem outros tantos requisitos. Formado o processo, com a chegada da petição inicial ao judiciário, nós temos a formação de apenas um lado da relação processual, que concerne as figuras do autor e do juiz, ou seja, formado o lado ativo do processo. Mas não podemos dizer ainda que há relação processual formada, apenas um lado dessa relação está formada. A relação não está completa, e se ela não está completa, podemos dizer que ela inexiste. Com a chegada do réu no processo, temos assim formado o lado passivo da relação processual. No entanto, esse comparecimento do réu ao processo reclama a atenção a alguns requisitos específicos, dentre eles que a citação do réu seja válida e regular. Ou seja, que a chegada desse comunicado formal ao réu de que contra ele existe um processo, foi postulado um processo judicial e que ele pode, a partir desse momento, exercer o contraditório e ampla defesa, esse comunicado precisa ser então regular, válido, atendendo aos requisitos legais no que diz respeito à ciência perfeita do réu acerca daquela situação jurídica em que ele se encontra. Formada a relação processual, que tem um caráter angular, com a presença de juiz, autor e réu, temos também a chamada estabilização do processo. Dizemos que o processo se estabilizou na medida em que agora temos a presença, não é mesmo, de autor e de réu. Antes tínhamos ali uma relação parcialmente formada com a presença de autor e de juiz. O réu não sabia, né? Presumimos que ele nada soubesse acerca da relação que estava se estabelecendo, do processo que contra ele existia, pois o seu nome ali estava envolvendo, fatos sendo relatados, e ele não estava presente, né? Era uma relação instável. Daí a doutrina considera que a chegada do réu no processo estabelece um equilíbrio entre as partes, ainda que seja momentânea, e assim dizemos que o processo se estabilizou. Desse modo, a formação do processo resulta na estabilização desse mesmo processo e há consequências jurídicas a partir dessa estabilização, que são as seguintes. Essencialmente, o principal efeito da estabilização do processo é que o autor não poderá mais aditar a sua petição inicial, ou seja, não poderá, em um primeiro momento, promover a alteração dos seus pedidos e da causa de pedir. Ou seja, os fatos elencados pelo autor, o direito e o seu pedido não poderá sofrer modificação. Antes de citado o réu, sim, esse aditamento seria possível. Vamos imaginar que o autor fez um pedido de dano material e esqueceu de fazer também um pedido de dano moral. Há tempo ainda, antes de citado o réu, de ele promover essa alteração, fazendo chegar uma nova petição ao judiciário, denominando essa petição de aditamento da petição inicial, ou seja, uma complementação. No entanto, depois de citado o réu, essas alterações, tanto do pedido, da causa de pedir, só serão possíveis se o réu autorizar. Como vimos então, a formação do processo se difere um tanto quanto da formação da relação processual. Espero que nessa aula resumo tenha ficado claro que a formação do processo se dá a partir do momento da chegada do pedido formal, da pretensão formalizada através da petição inicial ao judiciário, ao passo que a formação da relação processual só acontece quando o réu está regular e validamente citado. Aí ele chega ao processo, se dá a formalização de sua chegada ao processo e assim também dizer que resulta na chamada estabilização do processo. Formada a relação processual, estabilizado o processo, não é mais possível o autor fazer alteração nos seus pedidos ou na causa de pedir, a não ser, obviamente, que o réu autorize.
Aguardo vocês até o próximo vídeo de Endireitando. Até lá!